Olá! Boa noite a todo mundo que está chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Thaís Souza, eu sou psicoterapeuta holística e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção do suicídio entre jovens, aproveitando então o Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Então hoje aqui nessa live vamos falar sobre esse assunto e vamos ter a participação aqui do escritor e palestrante Adeilson Salles. Então eu vou chamar aqui o Adeilson para a gente compartilhar a tela aqui. Só um pouquinho, deixa eu chamar aqui ele. Vamos lá. Vamos esperar e a gente já continua a nossa live aqui. Me ouvindo? Olá, Adeilson. Me ouvindo? Olá, Adeilson, tudo bem? Tudo bem, Thaís. E você? Tudo bem. Prazer falar contigo. Alegria Então, minha. pessoal, só para contextualizar, hoje nós vamos falar sobre a prevenção do suicídio entre jovens, dando continuidade aí ao Setembro Amarelo. E eu tenho a honra hoje de ter aqui a participação do escritor, palestrante, um amigo muito querido, o Adeilson Salles. Eu estou falando de Porto Alegre, o Adeilson está lá em Recife, e a gente vai dividir um pouquinho com vocês, então, alguns dados, né? Eu vou fazer uma breve introdução aqui, Adeilson, e depois eu queria que tu Ok, continuasse aí, tá bom? ok. Legal. Obrigada pela tua presença aí também. O Adeilson está sempre viajando e hoje ele disponibilizou um tempinho para conversar conosco. Então, pessoal, só para contextualizar, segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, a faixa entre 15 a 19 anos é considerada, o suicídio é considerada a terceira causa de morte aqui no Brasil, ficando atrás apenas da violência e dos acidentes de trânsito, né? E segundo os dados de 2015, que são os últimos dados que nós temos pela OMS, eles apontam para 67 mil mortes por ano por suicídio entre jovens dessa faixa, né? E desde 2000 até 2016, o suicídio teve uma alta aí de 73% nesse período, e por isso, então, ele é considerado um problema de saúde pública. E, infelizmente, o meu estado aqui, o Rio Grande do Sul, é campeão nessas estatísticas aí, né? Então, por isso também, aproveitando o ensejo aí do Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio, nós decidimos fazer essa live compartilhada. O Adeilson tem uma identificação muito grande com o público jovem e eu achei muito importante a gente fazer essa live e também tirar as dúvidas, que eu sei que são muitas, né? Então, Adeilson, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre esse assunto para os pais, para os jovens, e a gente depois vai pegando as perguntas do pessoal, tá bom? Obrigada. Obrigado eu, Thaís. É uma alegria estar aqui com você e também participar com os amigos aí que estão se conectando conosco sobre um assunto realmente delicado e urgente de ser tratado, né? Bem, na experiência que eu venho adquirindo no contato com os jovens, nas escolas onde eu vou, onde eu faço palestra, eu lido muito com esse público, escrevo para eles, então me surpreende que, e o número pode até assustar, mas cerca de 90% a 95% dos jovens com os quais eu me entrevisto e pedem para falar comigo, eles se queixam da ausência dos pais. Então, eles não alegam abandono ou que lhes falte alguma coisa de sentido material, né? Para o sustento, uma escola de qualidade e tudo mais. Ocorre que eles experimentam um fenômeno interessante desses dias, que é ser órfão de pais vivos e que estão dentro de casa. Parece que as pessoas perderam o endereço do coração umas das outras, e isso para o jovem, e ser jovem hoje em dia realmente é muito difícil, porque a sociedade propõe muitos modelos de felicidade, modelos fugazes, não é? Onde a vida da criatura, a vida emocional, vai sendo erguida sobre um edifício ilusório. Então as pessoas vão vivendo para ter e não para ser. Os pais dão as coisas, mas não dão de si para os filhos, participando da vida dos filhos, se interessando pela vida dos filhos.
Isso tudo forma um contexto, sabe, muito delicado. Nas questões da sexualidade, quando o jovem não tem com quem conversar, quando ele não tem referências positivas dentro de casa, faltam limites. E é interessante, porque todo jovem gosta de liberdade, mas os jovens com os quais eu me entrevisto, eles alegam sempre que gostariam muito de ter um pai que lhes dissesse não. Uhum. E alguns pais confundem ser pai com ser amigo. E os filhos não estão precisando de amigos, estão precisando de pais. Então, o contexto da vida moderna ele é muito delicado, porque as mídias apresentam, como eu disse há pouco, esses modelos de felicidade, e o jovem sai de si para o mundo, assim como os pais também vão para o mundo e se esquecem das coisas essenciais. Nós vivemos um tempo em que o egoísmo está entronizado no coração humano. Uhum. E o hedonismo é o objetivo, ou seja, a busca do prazer pelo prazer. Todo mundo quer gozar a vida e ser feliz. Todavia, quando os reveses se apresentam na vida das pessoas, elas não têm estrutura emocional para lidar com aquela frustração. Então, um jovem que não recebe não, por exemplo, ele acaba se desenvolvendo, saindo da idade juvenil para a idade adulta, acreditando que todos os seus desejos são direitos adquiridos. Uhum. E isso realmente é muito complicado, sabe, Thaís? Então, faltam parâmetros, está tudo muito banalizado, e quando o jovem às vezes se depara com qualquer situação que crie sofrimento para ele, ele opta pelo suicídio. Vale a pena também ressaltar, Thaís, que o suicídio entre os jovens ele não acontece de maneira premeditada. Os jovens eles se suicidam por um ímpeto, sofrem uma contrariedade, um desgosto, um desconforto, um fora do namorado ou da namorada e pronto. Às vezes eles pensam em querer dar um susto nas pessoas, enfim, ou chamar a atenção. Uhum. Outro detalhe importante que a gente vai trocar aí, eu vou parar um pouquinho para você falar, é com relação à automutilação. Mas vamos em frente aí, Thaís. Ah. Não, acho que é bem importante isso, né, Deilson? Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que às vezes as pessoas acham que a questão do suicídio, por ainda ser tabu na nossa sociedade, às vezes as pessoas acham e ficam com medo até de perguntar, né, para o jovem, enfim, ou para a pessoa em geral, se ela pensa em se matar, enfim. E a gente tem que deixar claro que a gente pode e deve conversar. Muitas vezes, o jovem ou a pessoa que está pensando nisso, ela só precisa de alguém que escute ela, né? Então, muitas vezes, mais do que a gente falar, também ter essa escutativa, né? De emprestar o ouvido ali para que essa pessoa possa falar. Porque a gente tem um dado também da Organização Mundial de Saúde que a gente sabe que de cada 10 suicídios, 9 seriam preveníveis, né? Se tivesse, sim, esse acesso a essa ajuda, né? E a ajuda que a gente fala muitas vezes não precisa ser uma ajuda profissional, né? Muitas vezes alguém que escute, como tu mesmo falou, que às vezes o jovem não tem com quem falar, né? Então, eu Sem acho que é dúvida. importante a gente deixar claro isso, né? Com certeza. Veja, Thaís, os jovens hoje estão pedindo socorro dentro de casa. Uhum. E muitas vezes os pais, envolvidos com muitas preocupações e com as suas atividades, não prestam atenção. Então seria muito importante que nós revisitássemos os nossos relacionamentos, que nós participássemos mais da vida dos nossos filhos, porque se nós prestarmos atenção neles, eles sempre dão sinais, eles evidenciam o desconforto emocional, né, a dificuldade psicológica através do gestual, através da manifestação verbal, mas é preciso que se preste atenção no que os filhos estão fazendo. Alguns pais estão agindo de maneira, não é irresponsável, mas eles entendem que podem confiar nos filhos e com isso existe um certo excesso de permissividade. Então, por exemplo, a permanência excessiva na vida virtual, conectado à vida virtual, né? Nada contra a tecnologia moderna que nos permite ter esse encontro nesse momento. Mas é muito importante que para a gente usar de todos os recursos que a vida oferece, que a gente tenha disciplina, porque tudo aquilo que acaba descambando para o exagero acaba trazendo algum tipo de comprometimento. De maneira que o jovem hoje, como ele é muito bombardeado, cobranças para ser um bom aluno, as questões da sexualidade, como a gente começou a falar, não é? Eu conheço jovens homoafetivos que
pensaram em se suicidar porque não querem revelar para os pais a própria condição, jovens homoafetivos que têm dificuldade de aceitar a própria condição e, às vezes, por comentários dentro do lar, na própria família, ele percebe que existe um componente homofóbico dentro da própria casa, então ele vai se amargurando, se entristecendo, experimentando uma certa melancolia e apresenta dificuldades para poder ser quem ele é com naturalidade. Diante dessas coisas que eu estou te colocando, é muito importante que a gente tenha em mente que é preciso ouvir o coração dos nossos filhos. E como é que a gente faz isso? A gente chama eles para uma conversa? Não. A gente começa a participar da vida deles, entrando na rotina e nos interesses. Quando eu falei da permissividade excessiva, é porque muitos jovens visitam páginas e conhecem assuntos e temas como as questões da sexualidade e tudo mais com o Google. Uhum. Né? É verdade. Acabam sendo educados e orientados pelo Google. A gente sabe que o Google tem muita coisa interessante para a gente estudar e pesquisar, mas as referências que podem fazer a diferença na alma dos nossos filhos são os pais. Então a palavra do pai, a palavra da mãe, do educador em geral, que tem uma ascendência pela autoridade, não é uma ascendência pelo autoritarismo, de Sim. gritar, de querer espancar e de ameaçar. A ascendência verdadeira que toca o coração dos nossos jovens, ela ocorre pelo exemplo. Então, para que a gente possa ter acesso ao coração dos nossos filhos, nós não podemos adjetivá-los pejorativamente. Nós não podemos compará-los com os filhos dos outros. Atitudes como essas erguem um muro invisível que acaba criando um distanciamento entre pais e filhos, e os filhos acabam aí experimentando essas ventanias da modernidade, esses modismos, têm dificuldade com a própria identidade nas questões da sexualidade, perdão, e acabam dizendo assim, eu não sei nem o que eu sou, então eu vou começar a experimentar de tudo. Isso é o reflexo de um vazio existencial, de referências realmente positivas e pontuais na vida dos jovens. Thaís, o assunto ele é muito fascinante e muito vasto, mas a gente está dando uma passadinha em vários aspectos para contar para aqueles que estão nos acompanhando que é preciso que nós tenhamos uma nova postura e tenhamos uma preocupação maior com os nossos filhos. Saber o tipo de conteúdo que eles acessam na internet, identificar com quem eles se conectam no WhatsApp, não é ter uma conduta invasiva ou desrespeitosa. Os nossos filhos querem pais que digam para eles não, mas que digam, olha, não porque eu te amo, porque pode acontecer isso, aquilo, outro. A época da ditadura, da educação impositiva e que violentava emocionalmente e psicologicamente os nossos filhos, essa época já passou. Com certeza. Só contextualizando quem está entrando agora, então, nós estamos conversando hoje sobre a prevenção do suicídio entre jovens, com um escritor e palestrante, Adeilson Sales. E, Adeilson, uma outra coisa, eu queria também já aproveitar para pedir para o pessoal, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode colocar aqui que a gente vai respondendo, né, na medida do possível. Uma outra questão que me veio agora também, que eu acho que a palavra que fica é diálogo, né? Acho que falta essa questão do diálogo, como tu comentou, ele é importante os pais terem esse outro olhar, né? Porque agora recentemente a gente teve a questão da baleia azul, que também, né, foi algo bem, bem sério, assim. Então a gente vê assim o quanto que essa questão também da tecnologia, que nem tu comentou, é muito importante, né? De estar atento, sim, porque tudo que é demais e que também não tem freio, digamos assim, vai para um outro lado, né? Então, eu acho que isso é bem importante, sim, né? Com certeza. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixar alguma dúvida a respeito do tema que a gente está conversando, pode escrevendo, que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá. Não sei, eu já vi que tem várias pessoas que entraram aqui, que eu conheço. Ó, vamos ver se alguém escreveu ali. O Edson Macedo escreveu: não tenho nenhum diagnóstico ainda, mas acho que tenho transtorno bipolar. Já tentei o suicídio há 1 ano. Pois é, Edson. Na verdade, a gente não precisa de um diagnóstico até, né? Apesar de que as doenças, os transtornos mentais, com certeza,
eles influenciam bastante nessa questão, né? E o que é importante nessa questão do suicídio, e depois também eu vou pedir para o Adeilson deixar, antes da gente terminar, uma mensagem, mas é importante saber que tudo na vida tem solução, né? É importante que a gente busque ajuda e que o suicídio nunca vai ser uma saída, né? Muito pelo contrário, a gente quer terminar com uma dor. Isso é uma outra coisa importante, que às vezes as pessoas também acham que a pessoa que comete o suicídio, ou Sim, ela é covarde ou ela é corajosa, né? E na verdade não é nem uma coisa nem outra, né? A pessoa que tenta ou que comete é suicídio, ela verdade. simplesmente quer acabar com uma dor insuportável. Então, é essa dor, é esse vazio que muitas vezes a gente escuta dessas pessoas, é isso que eles querem dar fim. Mas é importante dizer também para essas pessoas que estão passando por isso que nunca vai ser a saída, né? Que existem outras formas de ajuda, inclusive gratuitas, né? No Brasil é importante a gente lembrar que nós temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende gratuitamente pelo 188 de ligações, inclusive feitas a partir de celular. O CVV também tem chat, tem Skype, tem e-mail, é só entrar lá, cvv.org.br. É uma organização sem fins lucrativos, 24 horas disponível. Então, é importante saber que tem essa ferramenta de ajuda, né, Adeilson? Nós sentimos a questão do suicídio, do pensamento suicida, começa a rondar a nossa mente quando nós sentimos uma dor na nossa alma. Uhum. Então, o sofrimento e a dificuldade de lidar com algumas frustrações e com a realidade nas quais nós estamos inseridos, vai levando a pessoa a ter um olhar, vamos dizer assim, mórbido para as situações e para a vida, né? Ela não consegue encontrar um ponto, não consegue encontrar uma motivação para seguir vivendo e acredita que esteja condenada ao sofrimento e que aquela dor não vai passar. Da mesma maneira que a dor se instala na alma, nós precisamos falar para a alma, para todas as almas que nos ouvem, para todos os corações que nesse instante estão sintonizados conosco. É possível que você tenha experimentado uma frustração, uma dor, qualquer dificuldade, mas não se esqueça que existem pessoas que te amam. É que no instante em que nós estamos chorando e os nossos olhos estão nublados pelas lágrimas, nós temos imensa dificuldade de contemplar outros olhares, outras janelas, novos horizontes, para poder sair daquele estado de morbidez. De maneira que a pessoa vai se isolando, tornando-se uma ilha, a ponto de ficar cercada apenas pela desesperança, pela melancolia e pela tristeza. É preciso sim pedir ajuda. É preciso sim falar da dor que se passa na sua alma. O mês de Setembro Amarelo teve origem através de uma família norte-americana, uma família de classe média. O pai chamava-se Daley M. e a mãe chamava-se Darlene M. E o filho, de 16 anos, tinha o nome de Michael M. Um rapaz muito carismático, muito carinhoso, muito afável e caridoso, era muito respeitado pelo grupo de amigos, pelo grupo social na qual ele estava inserido. Mas ele tinha uma habilidade especial, sabe, Thaís? Ele gostava de reparar, ele tinha uma habilidade muito grande para consertar máquinas. Foi quando ele se decidiu a reparar o Mustang do pai que estava na garagem. Então, com a sua habilidade toda própria, muito singular, ele fez o reparo do carro e pintou o carro de amarelo. Então, a garagem passou a ter um Mustang amarelo. Mas, para a surpresa de todos que conviam com o jovem Michael, ele suicidou-se. E, para a tristeza do pai, do Daley e da Darlene, a mãe, a situação era inusitada e de profunda dor. Eles decidiram, então, prestar uma homenagem para o Michael no velório, quando cortaram 500 fitinhas amarelas, elaboraram uma frase que distribuíam junto com as fitinhas amarelas. E a frase dizia: se precisar de ajuda, peça. As 500 fitinhas amarelas foram distribuídas no velório, ganharam depois os Estados Unidos, a coisa foi se multiplicando, saíram do continente americano para o mundo e hoje, né, todo o mundo, a Europa, a América,
nós temos esse mês como uma referência para falar sobre a prevenção do suicídio. Então, simbolicamente, através dessa nossa live, Thaís, eu aproveito para te agradecer o convite, a Eu que gente agradeço. envia aqui para todos uma fitinha amarela do nosso coração, para todos os corações que estão nos assistindo nesse momento, para deixar a mensagem muito clara de que vale a pena resistir. Se a tempestade estiver muito intensa e você não tiver forças para atravessá-la, você vai se abrigar, esperar um pouquinho para que ela se amenize e passe, para que aí sim você possa voltar a caminhar. Eu sei que às vezes as dores são tantas que os nossos joelhos acabam se dobrando, né, Thaís? Mas não se esqueça que ainda assim, quando os seus joelhos dobrarem perante o peso da dor, você não estará sozinho. Estenda um pouquinho mais além o seu olhar, que você vai encontrar pessoas que irão tocar o teu coração, irão te estender a mão e você vai conseguir sair desse momento difícil. Muito legal, muito bom, muito interessante a história. Eu não sabia a história, tipo, como que começou o Setembro Amarelo, né? Eu não sabia a história, muito interessante. E obrigada pelas palavras. Uma coisa que eu achei interessante também, né, Adeilson, que também tu citou, a gente geralmente não costuma, quando a gente está em algum momento de algum problema, alguma coisa muito grave que a gente acha que realmente não tem solução, a gente não costuma olhar para o restante da nossa vida e ver que nós temos muito mais momentos felizes, momentos bons, do que momentos tristes, né, ou ruins. Então, acho que esse que tu também citou, essa é uma outra visão, né, um outro olhar, assim, de quando a gente estiver em algum momento muito difícil, que a gente olhe para o todo, né? E veja, e coloque num papel quantas coisas boas, quantos momentos legais a gente já Sem teve, dúvida, né? sem E uma dúvida. outra coisa interessante também que tu citou lá no início, que geralmente o jovem, às vezes, ele é mais impetuoso, enfim. Então também é interessante os pais, enfim, amigos, enfim, ficarem atentos a essas mudanças de comportamento, né? E Mas, a primeira visão de uma mudança de comportamento, sentar com essa pessoa, conversar, perguntar se está tudo bem, que com certeza vai fazer a diferença, né? é verdade, é verdade. É fundamental que nós prestemos atenção naqueles que estão ao nosso lado. É importante sair desse embotamento psíquico que às vezes nós nos colocamos, olhando apenas para as coisas do nosso interesse e não praticando um exercício que seria fundamental para os relacionamentos humanos, que seria a gente levar um sentimento de alteridade, que seria se colocar no lugar do outro. Quando ouvir algum argumento que mesmo nos incomode, que a gente possa tentar fazer um esforço de olhar pela perspectiva que o outro está vendo a vida. Nós não temos capacidade de avaliar a dor que se passa no coração do nosso semelhante, né? O brocado popular diz que coração dos outros é terra que ninguém pisa. E é uma grande realidade. Mas a gente pode sim, com um olhar carinhoso, não é, acolhedor, nós auxiliarmos. Eu poderia te contar assim inúmeras histórias de jovens que estavam pensando em se suicidar e que vieram falar comigo e que graças a Deus não se suicidaram e nós continuamos amigos até hoje. Isso significa, de maneira muito clara, que o suicídio é absolutamente evitável com a intercessão, nossa intercessão, através daqueles da parentela, dos pais e dos amigos. Mas a gente tem que ter um olhar mais atencioso. Com certeza. É isso aí mesmo. Acho que é acolhedor, essa é a palavra, né? Eu vi ali que a Raquel colocou que ela trabalha com jovens e o índice de depressão e tentativas de suicídio vem aumentando, e é justamente, a gente falou sobre isso no início da live, né? Que segundo os dados da Sim, Organização Mundial de Saúde, isso realmente vem aumentando, e por isso também que perfeitamente. nós decidimos falar sobre esse assunto. E a Lady Gel Cauane falou ali: jovem é depressivo, tem que ter cuidado para conversar com o jovem e para ouvir um jovem com tranquilidade e carinho. É o que o Adeilson falou, né? O acolhimento, né? Nunca vim com o dedo em riste acusando, né? Ou julgando, muito pelo contrário, que nem o Adeilson acabou de falar, a gente não sabe o que sente o coração da outra pessoa, então é sempre com essa visão acolhedora, né? Com uma escutativa e com muito carinho para ouvir essa pessoa, né?
Não adianta, jovem não é para ser catequizado, é Exato. para ser respeitado. Então, quando você vai com uma receita de bolo pronta, você está ofendendo a inteligência dele. Então, a conversa com o jovem, ela deve ser respeitosa, mas propositiva, de maneira que ele se sinta respeitado e que possa, sim, nesse acolhimento, né, de uma conversa, se sentir confiante para abrir o coração, para trocar ideias. Esse tem sido o segredo do meu trabalho, né? Por isso que eu tenho tido muitas oportunidades nas escolas, né, onde falo, onde sou convidado, de ter esse contato com os jovens, embora o meu estereótipo juvenil seja só no branco dos olhos atualmente, eu tenho certeza que a gente consegue conversar e chegar no coração deles por essa preocupação de ouvi-los, né? E acolher principalmente. Legal. Eu queria já também deixar aqui que o Adilson está lançando um livro agora chamado Pai Pródigo. Já está disponível, né, Adilson, nas grandes livrarias. Eu já adquiri Já meu na, exemplar na na Amazon, própria... deve Não, esse é chegar. o inimigo íntimo, esse não é o pai pródigo, o pai pródigo está aqui. É que é tanto livro, lançando tanto livro, né? Está aqui. Que legal. Então, para Está dando para quem quiser, ver? aí dá para ver sim. Tá na pré-venda, né? Eu Tá. adquiri o meu exemplar na Amazon, deve chegar aí na próxima semana ou na outra, mas já está disponível nas grandes livrarias aí, online também pelo Brasil e super recomendo. A Deus tem muitos livros bem interessantes aí. Tem várias pessoas ali, ó. O Adeilson, alguém tá te dando oi ali, ó. De Pauler, não sei quem é. Tem um monte de gente dando boa noite para o Adeilson, muito legal, legal a participação de todo mundo aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode deixar aí, né? Que daqui a pouco a gente vai encerrar, até porque o Adeilson acabou de chegar de viagem e amanhã de manhã É viaja verdade. cedinho de novo, né? Eu vou para João Pessoa amanhã fazer. Tenho 3 eventos lá, uma palestra na Federação Paraibana e um seminário domingo na volta em Timbaúba, que é outra cidade. Mas, assim, Thaís, o livro Pai Pródigo, eu gostaria só de fazer um comentário a respeito. Em primeiro lugar, que ele está sendo muito bem aceito, está sendo procurado. É um livro que trata de um personagem, um homem extremamente religioso. Não é um livro de religião. O personagem é religioso. Um homem extremamente religioso que prega amor ao próximo, mas não consegue amar o filho porque o filho é homoafetivo. Então, a gente se depara hoje com alguns jovens na questão da sexualidade, que por serem homoafetivos ou transgêneros, enfim, que eles acabam resvalando no suicídio, no uso de drogas, na automutilação e também, infelizmente, na prostituição. Então, todo esse contexto precisa ser trabalhado para que o jovem possa se aceitar como ele é, para que a família também é importante. A gente conversar quando se fala em educação para jovens, a gente tem que falar sobre a família. Não dá para falar com o jovem sem ter uma abordagem também que chegue ao coração dos papais e das mamães. Porque em muitas situações, sejam elas quais forem, basta apenas mudar o olhar. Mudar o olhar para compreender aquela situação e perceber que existe muito de tabu e de preconceito e que isso tudo pode ser debelado com conhecimento, com uma conversa franca, amiga, sincera, evitando os quadros mais dolorosos, né, Thaís? Legal. A gente já vai encaminhando para o fim, só antes ali eu vi que acho que é Cauane, é Leide Gelcauane perguntou a Deus se você é pai e se tem experiência com adolescentes em casa. Sim, ele tem, eu vou deixar ele falar um pouquinho. E também depois a Cristiane falou ali, a Deus é uma pessoa maravilhosa, tem as palavras certas em momentos de dor, tanto para adultos quanto para jovens. Concordo, Cristiane. Então, a Deus eu vou deixar tu responder ali a questão da, acho que é Cauane ali, e a gente vai dando então, vai para o encerramento da nossa live aqui depois. Ok, bom, eu sou pai, né, sou avô de adolescentes, faço muitas palestras em escolas para adolescentes, sou muito convidado pelos próprios adolescentes para me entrevistar com eles, ouvi-los, né, e conversar. Eles entram muito em contato comigo pelas redes sociais, WhatsApp, e-mail, enfim, sempre me procuram para uma conversa. E sou escritor, né, para jovens, já escrevi muitos livros para jovens, então a minha fala, ela não é a fala de quem saiba tudo e seja o senhor da experiência. Eu sou o senhor da experiência quando reconheço que errei também como pai, por isso eu falo da altura dos meus erros, reconhecendo que os tive,
quando eduquei os filhos. Então, é a minha experiência hoje que fala por mim, tentando alertar outros pais que passam por dificuldades, como eu já passei um dia, e agora consigo trabalhar isso com muita alegria, auxiliando tanto os jovens quanto os pais. Muito legal. A Carmen ali falou que o Adeilson me ajudou muito no momento que mais precisei, e a Cauane está perguntando, indica um livro para jovens, Adeilson. Bom, eu tenho muitos, né? Eu não sei qual é a idade, mas eu posso indicar, por exemplo, a série Anjos. Eu posso indicar um romance juvenil chamado Jovens Demais para Morrer, O Jovem Gladiador, O Game Over, o próprio Pai Pródigo, né? Um livro para pais e para filhos também. É um livro bem interessante. Dá para conhecer um pouco do meu trabalho, pesquisando no Google, enfim, me seguindo na minha fanpage, Adeilson Salles Escritor, e vai por aí, Thaís. Tem bastante coisa, né? É verdade. Então tá, gente, a gente vai encerrando aqui para deixar o Adeilson descansar, que amanhã cedo ele viaja também para João Pessoa. Adeilson, gratidão imensa, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar contigo, dividir essa live. Acho que tirou bastante dúvidas também de várias pessoas. Lembrando que essa live fica 24 horas no ar ainda, então bastante gente ainda vai entrar para assistir. E foi um prazer imenso poder compartilhar contigo aqui esses minutos. Agradeço de coração aí pelo tu ter disponibilizado o teu tempo aqui para conversar conosco. Alegria minha, Thaís, viu? A tua ideia foi muito agradável, é a primeira vez que eu participo de uma atividade como essa. Fiquei bem contente e aproveito para mandar um beijo grande para todos que nos acompanharam e estão nos acompanhando, para dizer que a vida vale a pena. Como escreveram os pais de Michael M., Daley M. e Darlene M., se precisar de ajuda, peça. Alguém estará sempre pronto a te ajudar. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Adeilson, de coração. Gratidão. Tudo de bom para vocês. Grande beijo. Tchau, tchau. Valeu.